Corações aqui, corações ali, sejam bem-vindos às conversas com corações aqui, corações ali, sejam bem-vindos às conversas. Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas às Conversas sobre Autismo, podcast da Federação Portuguesa de Autismo, um projeto cofinanciado pelo INR. Estamos de volta para uma segunda temporada deste podcast, dando assim continuidade aos episódios anteriores. Quem nos acompanhou no ano passado sabe que no final do projeto quisemos, naturalmente, saber a opinião dos que nos acompanharam e nos ouviram, e a resposta foi muito clara. Em primeiro lugar, que o projeto deveria continuar. Em segundo, que deveríamos partilhar mais testemunhos de pessoas autistas. E em terceiro, que deveríamos partilhar mais testemunhos de pais e familiares, bem como informação sobre projetos e iniciativas que apoiam as pessoas autistas na sociedade. Cá estamos nós para fazer isso mesmo. O nosso objetivo mantém-se, informar e sensibilizar o público acerca do espectro do autismo. Esperamos que este continue a ser um espaço de partilha de informação e de experiências, contribuindo para um maior conhecimento sobre o espectro do autismo em Portugal. A dupla de apresentadoras mantém-se. Quem nos quiser conhecer um pouco melhor pode ouvir o episódio extra que lançámos no ano passado. Sem mais demoras, hoje a conversa sobre autismo, que dá então início à segunda temporada deste podcast, é com a Maria do Mar, autista, natural de Coimbra, mas reside atualmente em Lisboa. É apaixonada por dança e por fotografia e é autora do blog Ao Som do Silêncio, com página de Facebook e Instagram com o mesmo nome. Nestes espaços partilha os seus gostos e interesses, mas também as dificuldades que sente e os obstáculos que enfrenta na sociedade. Vamos então dar início a esta conversa para a conhecer melhor, saber um pouco sobre o que é isto do autismo no feminino. Para quem não sabe, antigamente pensava-se que apenas os homens, os rapazes, eram autistas, e sobre o seu percurso também como ativista pelos direitos dos autistas. Maria, muito obrigada por teres aceito o nosso convite, estares aqui hoje. Olá, muito obrigada eu. Comecemos pelo início, pelas apresentações, não é, Patrícia? Exatamente. Fala-nos um pouco sobre ti. Quantos anos tens? De onde és? Como foi o teu percurso até agora? Então, eu sou a Maria, tenho 27 anos, sou de Coimbra. Vim para cá para uma companhia de dança, a CIM, trabalho com pessoas com deficiência e faço também trabalhos como modelo fotográfico. Boa! E como é que foi o teu percurso até agora? Ou seja, como é que foi a tua infância? Não sei se o diagnóstico aconteceu durante a infância, se já foi mais tarde. Foi aos 16 anos. Aos 16 anos, ok. Então como é que foi a tua infância? Como é que foi a escola? Como é que, sendo que o diagnóstico só aconteceu aos 16, como é que foi este processo até ao diagnóstico? Eu sempre me senti diferente de toda a gente, como um extraterrestre que vinha de outro planeta, e sentia algumas dificuldades como este mundo funciona e como é que eu me devo comportar nele. Uhum. Na altura eu nem tinha bem a noção destas coisas todas, só mais tarde é que percebi, mas quando era mais nova sentia que o mundo era diferente de como eu o via. Os sons, a parte social, tinha muitas dificuldades de perceber o que é que eu tinha a dizer, quando é que tinha de falar. Por exemplo, aniversários era algo que eu odiava. Isto já em pequenina tu sentias isso? Sim. Mas achava que era obrigatório ir. Não sabia que podia dizer que não podia ir. Era um tormento. Principalmente cantar dos parabéns, todos ao mesmo tempo e as palmas. E depois nunca sabia como brincar com as outras crianças, então ficava sempre à espera que a minha mãe me fosse buscar. Só que a minha mãe achava que eu adorava ir aos aniversários, então ia-me sempre buscar mais tarde. Eu ficava ali num sofrimento, quando é que a campainha toca e é ela, mas nunca era. Porque ela achava que tu estavas a usufruir e estavas a gostar de estar com... Sim, porque eu dizia sempre que tinha de ir, que queria ir, porque não sabia que podia dizer que não podia ir. Só recentemente é que eu falei disto com a minha mãe e ela ficou surpreendida. Tipo, mas podias ter dito e eu ia-te buscar mais cedo, não havia problema, ou podias não ir ao aniversário. Tu não sabias que podias dizer que ou não querias ir ou querias vir embora mais cedo? E outra coisa era o que é que eu depois ia dizer aos meus colegas quando voltasse às aulas e eles me perguntassem porque é que eu não fui ao aniversário. Então eu obrigava-me a ir, porque esse medo deles me fazerem essa pergunta acho que também era enorme. E na escola, como é que foi durante a infância em termos de contexto de escola? Por exemplo, na relação com os professores, na relação com os colegas, as próprias aulas, não é? Era fácil, por exemplo, estares em contexto de turma?
Eu era muito boa aluna, tirava sempre excelentes notas e as pessoas achavam, pronto, ela é boa aluna, está tudo Está bem. tudo bem. Eu também nunca falava porque pensava que aquilo que eu sentia era o normal, mas quando os professores faziam perguntas eu entrava em pânico, ou quando pediam para ir ao quadro eu ficava paralisada. Fazia-me imensa confusão os meus colegas terem as mesas desarrumadas ou estarem sempre a falar uns com os outros. Eu não percebia porque é que eles não cumpriam as regras. Para mim, é preciso fazer isto, é preciso fazer isto. Não há cá... Não há meio termo. Sim, eu seguia as regras muito à risca. E a relação com os professores era fácil? Por exemplo, compreenderes inteiramente o que estava a ser dito ou as instruções dadas, se fossem dadas, por exemplo, de uma forma não tão clara, era fácil para ti a interação com os professores? Sim, conseguia perceber bem. Só, por exemplo, se tivesse alguma dúvida ou assim, eu não era capaz de perguntar. O que eu fazia era, se no primeiro dia de aulas se pudéssemos sentar onde quiséssemos, eu sentava-me sempre na primeira fila. Não tinha aquele medo de, eles vão olhar para mim assim, porque estava sempre só a ouvir o professor, então focava mais na aula em si. E ele estava ali mais perto e então podia só levantar um bocadinho o dedo e eles iam logo ter comigo a perguntar o que é que eu queria. Quase numa tentativa de passar despercebida. Sim, o meu objetivo era quase ser invisível e que eles não me vissem. Mas a questão para que estava mesmo a colocar e que pode ser quase no mesmo ano, se ficavas sempre no lado esquerdo, no meio ou no lado direito. Ao pé da secretária do professor ou ao pé do quadro? Normalmente os professores punham-nos sempre por ordem alfabética. Portanto, nós não podíamos muito bem escolher onde nos sentávamos. Mas às vezes calhava, nos primeiros anos, ficava mais à frente, na linha da frente. Portanto, não tinha bem a escolha de poder escolher. Mas nos últimos anos já fiquei mais atrás e foi muito mais difícil. Mas também não tive coragem de pedir ao professor para mudar para a frente. Então fiquei sempre atrás nos últimos anos. Porque estás a dizer que não foi nada fácil. O que é que implicou? Tu estás sempre, se calhar, desconfortável. Sim, porque via os meus colegas todas à minha volta e isso criava-me ansiedade porque via a desarrumação toda das mesas dele. Via eles a falarem uns com os outros ou a estarem desatentos ou a não estarem a fazer o trabalho que era pedido. Isso tudo deixava-me super confusa. E depois não podia falar mais com o professor ou pedir para responder. Era mais complicado. E como é que foi depois aos 16? Porque é que chegaste ao diagnóstico? Ou seja, em que medida é que se calhar tu e a tua família, porque é que procuraram um diagnóstico aos 16, ou só aos 16, eu estou a fazer entre aspas o só, e como é que foi receber esse diagnóstico? Foi uma surpresa, porque chegou a um ponto em que eu não conseguia mais ir à escola. Para mim era um sofrimento total, ia todos os dias a chorar, não aguentava mesmo mais. Porque além da sala de aula temos também os intervalos. São corredores cheios de pessoas, muito barulho, muita confusão e eu não conseguia lidar com isso tudo. Então, quando eu estava no 11º ano, deixei de ir às aulas. Não conseguia mais. E foi aí que os meus pais começaram a achar estranho. Então, mas estava tudo bem até aqui, o que é que aconteceu agora? E aí é que comecei a ser acompanhada. E só passado um ano de consultas é que chegaram ao diagnóstico de autismo. Porque se calhar começaste a ser acompanhada, se calhar numa perspectiva ou de ansiedade, não sei, Sim, ansiedade. Também pensaram que poderia ser fobia social. E como é que tu recebeste o diagnóstico e como é que os teus pais receberam o diagnóstico? Por um lado foi um alívio, porque finalmente sabia o que é que tinha. Por outro lado foi um choque muito grande. Como é que ia ser a minha vida a partir dali? Quem é que eu era? Tudo o que eu era até ali foi desconstruído. Quem é que eu sou agora? Quem é que eu vou ser? E tinha também um colega meu com autismo na minha turma e via como é que os meus colegas o tratavam. Gozavam com eles, chamavam-lhe nomes e eu pensei, vão-me começar a tratar assim agora? Como é que vai ser a minha vida? Porque eu achava que não ia ser capaz de fazer nada, que ia ser uma inútil e depois entrei numa fase de depressão, que achava que nunca ia ser ninguém na vida e então foi complicado lidar com a aceitação. E conseguiste logo contar aos colegas? Nunca contei. Conseguiste regressar à escola? Não. Não. Fiz depois só os exames do secundário como aluna externa. Fui só fazer os exames no final do ano. Então isso quer dizer que na escola tinha o exame especial só para pessoas com a deficiência? Não. Era quem se quisesse inscrever nos exames. Podia ir. Eu por acaso, na época
do 4º, do 6º e do 9º ano, eu fazia sempre só eu e mais outro colega também que com a mesma problema, só a fazer o exame nacional. Não havia mais ninguém. Eu, por acaso, também fiz sozinha, mas foi uma grande história, porque eu cheguei lá no dia do exame e os corredores estavam cheios de pessoas e a minha sala era no fundo do corredor e eu entrei em pânico e não consegui atravessar o corredor e voltei para trás. Depois, a minha mãe foi comigo e quando eu cheguei lá, o corredor já estava vazio e as pessoas já tinham todas entrado para as salas. E eu não conseguia entrar na sala, porque ao entrar as pessoas iam todas olhar para mim e eu entrava em pânico. Então foi aí que depois arranjaram uma sala para eu fazer o exame sozinha. Isso nem sempre, infelizmente, acontece. Exato. E a tua família, como é que tu achas que reagiu ao diagnóstico? Como é que foram esses primeiros tempos? Acho que não foi fácil. Eles ficaram surpreendidos, porque tinham uma ideia... Que estava tudo bem, não é? Sim. E tinham também uma ideia diferente do que era o autismo. Uhum. Mas depois, ao pesquisarem e ao lerem sobre o assunto, disseram, faz todo sentido. Faz todo sentido. E por isso que tu também dizes que foi, ao mesmo tempo que foi muito difícil, acabou por ser um alívio para vocês, porque de repente, espera, se calhar tiveste aquela percepção de eu não estou sozinha, isto não sou eu que sou única no mundo assim, isto tem um nome. Exato, sem dúvida. Um dos aspectos que já falámos muitas vezes aqui é que, apesar do autismo ter características específicas e comuns, e por isso é que é possível fazer o diagnóstico, o autismo é bastante diferente de pessoa para pessoa. Nenhum autista é igual a outro, também pelo facto de nenhuma pessoa ser igual a outra. De que forma é que tu defines o teu autismo? Ou seja, que características tens tu enquanto autista? Tenho uma grande hipersensibilidade ao som. É muito importante falarmos sobre estas questões, porque muitas vezes pensamos que todos os autistas têm hipersensibilidade auditiva ou ao som, e temos aqui duas autistas que, uma sem hipersensibilidade nenhuma ao som, é concertos, é estádio do Benfica, ao rubro, é tudo, e depois temos uma Maria que és muito sensível ao som. Em que é que isso se reflete? O que é que isso significa? Isto para quem nunca ouviu falar em hipersensibilidade auditiva, o que é que significa para ti? Muita dor. O que eu sinto é como se estivessem a espetar-me agulhas no cérebro sempre que um som é muito alto. Às vezes nem é muito alto, mas eu ouço, por exemplo, 10 vezes mais alto do que as outras pessoas. E qualquer som alto, ou há alguns sons específicos que tu não consegues suportar? Estou-me a dar, por exemplo, de uma buzina de um carro, por exemplo, ou de um alarme a soar. Ambos te causam o mesmo desconforto? Sim. E música, por exemplo, muito alta também? Já depende. Também depende muito do meu estado. Se eu estiver mais ansiosa, sinto as coisas muito mais intensas. E o som vai aumentar muito. Tens hipersensibilidade auditiva? Sim. Ao toque também. Há determinados tecidos que eu não consigo tocar. É muito desconfortável. Por exemplo, coisas molhadas, não consigo. Faço estereotipias. O que são isso de estereotipias? São movimentos repetitivos que fazemos quando nos sentimos demasiado ansiosos e é uma forma de nos acalmar e autorregular. Mais uma vez, passamos aqui a nota de rodapé. É muito importante falar sobre isto, porque durante muito tempo tentou-se controlar e fazer com que os autistas não tivessem estereotipias, e as estereotipias é uma forma de se autorregularem, de controlarem os níveis de ansiedade, por exemplo. Libertem as estereotipias. Vamos fazer um hashtag. Libertem as estereotipias. Sim, ajuda muito. É uma das minhas maiores dificuldades. Não saber muito bem como interagir com os outros, o que é que eu devo fazer em certas situações, o que é que eu devo dizer, por exemplo, numa conversa, quando é que é a minha vez de falar, ou quando estão todos a falar ao mesmo tempo, eu fico confusa, não sei. Pois, eu ia te perguntar isso, porque, por exemplo, agora aqui de 1 para 1 ou de 2 para 1, que é o caso, não é? Não está a ser muito complicado, porque nós fazemos perguntas, tu respondes, mas se calhar em contexto de grupo a coisa torna-se muito complicada, não é? Sim, eu costumo dizer que mais de 2 pessoas é uma multidão. Porque normalmente mais de 2 pessoas eu fico sempre calada sem falar. Certo. Porque nunca sei quando é que devo falar, o que é que devo dizer, está cada uma a dizer a sua coisa, então é uma confusão. Uma dica, põe o dedo no ar, a mão no ar. É uma boa ideia. Vou começar a fazer isso. Também que é em relação sobre aquelas conversas
posso mesmo dizer e que é logo para a Cláudia como testemunha, muitas vezes as pessoas interrompem o que eu digo, muitas vezes. Por exemplo, eu estou a falar uma coisa, depois para os meus pais ou também que as minhas colegas estão a falar noutra coisa. Isso também irrita-me. Há mesmo um truque que é mesmo levantar a mão para podermos falar. Também tenho uma grande dificuldade a gerir emoções. Tenho dificuldade em identificar que emoções estou a sentir e como é que hei de geri-las. Tens conseguido aprender, por exemplo, nessa questão das emoções, aprender a identificar, saber lidar com elas? Tens conseguido fazer aqui uma aprendizagem? Não sei se tens tido apoio também nesse sentido. Sim, tenho tido apoio. Antigamente eu só sabia quando uma pessoa estava a rir, estava feliz, e quando estava a chorar estava triste. Não sabia aqueles intermédios. E agora já consigo perceber melhor. Sim, e observar muitas outras pessoas e tentar perceber aquilo que elas estavam a sentir. Também agora chegamos para outro ponto que logo no início havia para homens com autismo, mas quero definir o que é isto de autismo no feminino. Boa, Patrícia, boa ponte, porque ela acabou de dizer que observa muito os outros, não é? E tem-se estudado muito este fenómeno do autismo no feminino, que as mulheres acabam por observar muito o comportamento dos outros e acabam por fazer uma coisa espetacular e que só mostra um nível de inteligência muito grande, mas que também acaba por fazer com que exista um sofrimento, ou possa existir um sofrimento grande, que é mascarar as dificuldades. O que é que tu entendes que isto significa e o que é isto, por exemplo, de mascarar sintomas ou características, se tu já o fizeste, se o fizeste de forma consciente ou não? Fala-nos um bocadinho sobre isso. Sempre fiz em toda a minha vida e não tinha noção que o fazia. E até houve uma vez, na altura em que eu saí da escola, que eu estava completamente em crise, a chorar, e disse: estou farta de fingir ser uma pessoa que não sou. E na altura ninguém percebeu o que aquilo quis dizer. Nem eu, não percebi porque é que eu disse isto. E hoje faz todo sentido. Estava tão cansada de mascarar que cheguei ao meu limite. Não sabia mais, não conseguia mais lidar com aquilo. E o que é que, ou seja, isto para quem nos possa estar a ouvir e que se calhar nunca ouviu falar sobre isto de mascarar características, ou costumava-se muito dizer mascarar sintomas, mas não é bem sintomas porque ninguém aqui está doente, é mascarar características. O que é que isto significa? É querer fazer uma estereotipia, mas como os outros vão achar estranho ou podem ridicularizar ou dizer não faças isso, acabo por não a fazer. Controlo-me, tipo, agarro as mãos e tipo, não posso fazer isto. Ou então, por exemplo, em contextos sociais, ver como é que os outros comunicam, o que é que os outros fazem e tentar imitar. Como é que tu achas que esse mascaramento te ajudou? Achas que isso te acabou por prejudicar? De certa forma, sim. Porque acabei por deixar de ser eu própria. Porque ao deixar de fazer estereotipias, isso causa-me mais ansiedade. E então eu vivia sempre 100% todos os dias ansiosa. E agora outra pergunta que se devem fazer muito: o que é isto de ser autista, mas parecer normal, entre aspas? Estou sempre a ouvir isso, sempre. Deixa-me muito frustrada, porque as pessoas veem-nos como normais e quando fazemos algo que não é considerado tão normal, as pessoas vão achar super estranho e às vezes ficam chateadas e parece que se esquecem. Esquecem-se que nós somos autistas e que somos diferentes, que temos comportamentos diferentes. Também sinto que estão a desvalorizar as nossas dificuldades. És normal, não tens... Não precisas assim tanto de apoio. Exato. E depois dizem, coitadinhos é dos outros que são mais severos, esses sim é que precisam de apoio. Agora tu és levezinha, não consegues ter uma vida normal. Há uma palavra que se usa muito agora e eu gostava de saber o que é que ela significa para ti. O que é que significa para ti inclusão? Para mim significa ser respeitada e ter liberdade para ser quem eu sou e ter as acomodações necessárias para as minhas dificuldades. O que é isso de acomodações? Para quem nos possa estar a ouvir e nunca tenha ouvido esse termo, se conseguires dar-nos um exemplo ou dois, por exemplo, de uma acomodação ou na escola ou no local de trabalho, por exemplo. É fazer ligeiras alterações no local onde estamos,
que nos permitam ter uma vida mais tranquila, mais segura, mais confortável. Por exemplo, baixar um bocado o som se for preciso, dizer-nos o que é que vai acontecer, não sermos apanhados de surpresa, sabermos qual é que é a nossa rotina, darem-nos essas informações previamente. Tu estás a trabalhar, ou seja, estás na companhia de dança, é um trabalho para ti? Estou em formação. Ok. Mas eu vejo isto como um trabalho. Claro. Sim. Claro. E já estiveste, noutras alturas, talvez, à procura de trabalho? Não. Já passaste, por exemplo, por um processo de recrutamento? Eu sempre achei que nunca seria capaz, então nunca dei esse passo. Por exemplo, no local de trabalho, que medidas é que são importantes ou estão a ser importantes para ti, para tu te sentires mais confortável? Aquilo é um espaço onde existem todo tipo de pessoas, então eu sinto a liberdade para ser quem eu sou. E existe uma grande união de grupo, como somos todos diferentes, somos muito unidos e ajudamos-nos muito uns aos outros. E eu acho que isso é muito importante mesmo. Portanto, tiveram uma química para entender. Sim, existe uma grande conexão entre todas as pessoas do grupo. O que é que gostas de fazer e quais são os teus interesses ou hobbies? Já sabemos não é? Dança. Fotografia. E gosto muito de passear, conhecer sítios novos, ir à praia, ler, ver filmes, estar com amigos. Gosto também de ver exposições e museus e bailados, essas coisas todas. Em relação às praias, não incomodas a multidão que aparece nas praias quando estão a bronzear, ir para a água? Eu tento sempre ir a praias com pouca gente. E também que nas exposições, também que não é só para nas pessoas, mas também há algumas exposições que têm alguma iluminação. Também que incomoda? Sim, às vezes incomoda. Eu tento não olhar muito para a luz e às vezes quando há vídeos, às vezes o som está muito alto. Por exemplo, ir ao cinema. Sim, depende. Às vezes incomoda-me mais as pessoas que estão a falar entre elas do que o próprio filme, sim. E comer pipocas de boca aberta. Exato. Isso incomoda muito. Coisa que eu não incomodo muito. Incomodo algumas vezes o som, que é bastante alto, mas logo para os filmes que eu gosto mais são da ação, e a ação é que torna-se mais barulhenta. Sim. Eu tento discretamente tapar os ouvidos sem ninguém ver. Agora, sobre Dia Mundial da Consciencialização do Autismo, porque este episódio que vai decorrer sobre o Dia Mundial da Consciencialização do Autismo. O que consideras ser necessário que as pessoas saibam sobre o autismo? Eu acho importante elas ouvirem-nos, ouvirem o que é que nós temos a dizer e aquilo que nós precisamos, porque não existe ninguém melhor do que nós que saiba o que é viver com autismo. Então acho importante darem-nos voz e ouvirem o que é que nós temos a dizer, para elas saberem como é que é viver com autismo, experienciarem um pouco, através do que nós dizemos, as nossas dificuldades e necessidades. E que mensagem é que gostarias de deixar a quem nos está a ouvir? Neste Dia Mundial da Consciencialização do Autismo, que é um dia que se fala muito de autismo e depois parece que o resto do ano os autistas deixam de existir. Que mensagem é que tu gostavas de deixar a quem nos está a ouvir? Nós precisamos de respeito, de liberdade para sermos quem nós somos, de espaço e tempo, que às vezes é muito importante darem-nos espaço para sermos quem nós somos e começarem realmente a usar a palavra inclusão e a dar-lhe valor. Não poderíamos quase concluir de melhor maneira. Agora vamos passar ao momento mais temido deste podcast, estou a brincar, que é a pergunta
da Patrícia, que neste caso são duas, não é, Patrícia? Eu tinha uma pergunta logo na minha cabeça e que inspirei logo no vídeo do blog, que é, a pergunta é esta: qual é para ti o teu maior medo? Pessoas. As pessoas são muito imprevisíveis. Nunca sabemos o que é que vai acontecer e eu nunca sei como agir ou o que é que hei de fazer ao pé de pessoas. Logo para aqui que a Cláudia queria colocar para outra questão. Qual é o teu maior... Não, eu não. És tu. As perguntas são tuas. Mas a sugestão foi da Cláudia. Aliás, são duas, mas eu só fiz a minha parte. Qual é o teu maior sonho? Algo que queres muito fazer ou concretizar? O meu maior sonho é tornar-me bailarina profissional e crescer neste mundo do ativismo e chegar a muitas pessoas e que a sociedade entenda melhor o que é o autismo. Melhor resposta não poderia haver, digo eu. Maria, muito obrigada. Obrigada. Foi ótimo poder conversar contigo e conhecer-te um bocadinho melhor e acho que aprendemos todos muito. Espero que quem nos está a ouvir concorde. Para quem nos está a ouvir, acompanhem a Maria no seu blog e nas redes sociais, procurem por Ao Som do Silêncio, não é? Sim, exato. Se gostaram desta conversa, partilhem nas vossas redes sociais para chegarmos ainda a mais pessoas. Deem-nos o vosso feedback, é muito importante para nós. Podem fazê-lo através das nossas redes sociais. Visitem também o nosso site, subscrevam a nossa newsletter para se manterem a par das notícias da Federação e das nossas associações federadas. Muito obrigada, encontramos-nos na próxima conversa sobre autismo. Corações aqui, corações ali, sejam bem-vindos às conversas corações aqui, corações ali, sejam bem-vindos às conversas Obrigado, Obrigado, pessoal. Obrigado, pessoal.